Fala pessoal, tudo certo? Então hoje eu quero falar um pouquinho como que foi a minha experiência, que na verdade é onde começou a minha relação com a Toyota, né? Que foi a minha experiência então com o Toyota Camry. E eu comentei num vídeo sobre o Camry, e aí teve um inscrito parceirão aí, o Wanderson, que atende como Navegantes, acho que se não me engano é 1102, parceiraço aí, o Wanderson, pediu então para que eu comentasse um pouquinho mais sobre a história aí, a minha história com esse carro, né? Que é o modelo mais vendido nos Estados Unidos. Então eu vou primeiro começar dando uma contextualizada, né? E aí depois falar as minhas impressões do carro. Então o Camry foi assim, ele era um carro que pertencia ao meu avô, né? Meu avô, já falei em outros vídeos, ele morava em Santa Catarina e ele veio para o Rio Grande do Sul, foi a última morada dele. Morou aqui no Rio Grande do Sul por 11 ou 12 anos. E aí, logo quando ele veio, ele comprou então o Camry, né? Ele era um Toyota Camry 2006 e foi o último ano de fabricação ali daquela geração, que agora eu não vou aqui dizer se foi a quarta ou quinta geração, eu não me recordo, mas eu vou colocar aí no vídeo. E então ele comprou o carro, o carro, uma nave, né, na época, então um carro que chamava atenção demais, né, foi um carro que vendeu, aquela geração vendeu muito pouco aqui no Brasil. E aí o que acontece, o vô comprou o carro, na época ele tinha uma propriedade rural no sul do Rio Grande do Sul, então ele é um carro que rodou bastante em estrada, né? Ele era equipado com o motor 1MZ-FE da Toyota, que é um motor bem antigo, que a Toyota usou em diversos modelos de carro fora do Brasil, como o Toyota MR2, algumas caminhonetes, né, como a Tacoma, enfim, ele era um motor 3.0 V6. Fora do Brasil era um motor que sempre teve, em todos os modelos, acho que ele saía com mais de 200 cavalos. Aqui para o Brasil ele veio como 186 cavalos no documento. Na prática ele representava até ter mais, né? Era um carro muito, muito, muito confortável, muito gostoso, né? Aquele carro, ele foi cair sobre a minha gestão em 2011, né? Para quem acompanha aí um pouquinho, já pincelei a história aí, eu auxiliei o meu avô aí nos últimos 6 anos de vida dele, né? Então, esse carro caiu sobre a minha tutela aí, sobre minha gestão, como eu digo, então, pela essa parceria. Então, foi aonde eu comecei a realmente ter a minha relação com a Toyota como cliente, né? Ele era um carro que deu manutenção, né? O Toyota Camry, ele tem uma questão ali, ele fica num limbo, né, dentro da Toyota, que ele é o modelo que mais desvaloriza aqui no Brasil, por diversos motivos, né? Ele é um carro muito caro, é um carro que vende pouco e é um carro que as pessoas desconhecem muito, né? Não é muito difícil da gente ver até em anúncios de Toyota Camry para vender, das pessoas falando assim: é um Corolla com motor V6, é um Corolla melhorado, é um Corolla com mais tecnologia. Então, tipo assim, ficou muito isso, assim, as pessoas aqui comparam com Corolla e infelizmente, né, o Corolla não chega muito perto aí do Camry, né, em termos de qualidade, tecnologia e tudo. O Camry realmente é um carro muito acima, né? Claro, até talvez agora com essa geração aqui do Corolla, ele já esteja se aproximando aí, desde as versões mais básicas como a minha aqui, né? Então, mas naquele momento, né, num carro 2006, de fato ali era desigual a comparação. Um carro estradeiro, né, um carro que dentro da cidade ele não era tão como é que eu posso dizer,
para que vocês me entendam, ele não era um carro assim até tão prazeroso, porque ele era um carro grande, ele era um carro pesado. Então a gente sentia muito assim nesse acelera e para da cidade, ele se tornava assim uma banheira, né? E na estrada era a casa dele, estrada era o chão dele. Tanto que foi um carro que rodou muito em estrada, né? A gente rodou muito em função dessa vai e vem para a propriedade rural do vô e viajamos muito nele nos aniversários do vô. Eu acompanhava ele em algumas viagens, fomos para o Uruguai, viajamos pelo Rio Grande do Sul, né, o sul do Brasil aqui. Então é um carro que rodou bastante, assim, né? É um carro que a manutenção dele é muito cara, né? Então, sim, ele teve manutenções bem pesadas que foram feitas. A maioria, a esmagadora maioria, foram feitas com peças originais, né? Ele teve que ser substituído, por exemplo, compressor bomba da direção hidráulica, bomba de água, né? Manutenções mais básicas como velas, juntas, né? Na verdade, aquele carro só tem junta nas tampas de válvula, o resto é tudo aquelas colas especiais da Toyota, né? Aquele carro foi feito manutenção de freios, foram substituídos os freios daquele carro. Então, assim, nada, digamos assim, nada de anormal, né? Um carro que teve, né, num total de 160 e poucos mil quilômetros, agora me fugiu precisamente a quilometragem que ele rodou, né? Basicamente estrada. Foi uma quilometragem pura estrada praticamente. Então, assim, foi realmente um carro muito prazeroso. Eu tive ali o meu primeiro contato com a Toyota através dele, né? O carro que foi vendido, eu vendi ele em 2019. Foi naquele processo todo ali de 2019 ele dançou. Infelizmente um carro que perde muito preço, né? Então custa-se muito caro e muitas pessoas desconhecem, então acaba que o mercado dele fica muito restrito. É realmente quem entende de carro, quem gosta de carro, que vai conhecer e querer ter. Então, assim, num balanço geral, ele não é um carro caro de manter, né? A gente, pô, Taiguara, mas então por que tu não optou por ficar com o carro, né? Mais tempo? Eu cogitei a possibilidade, porém, eu tinha uma questão, na verdade, com aquele modelo específico de carro que me desagradava, que me deixava, assim, um pouco desconfortável, que era em relação à estamparia, né? O modelo posterior, que aí já saiu, que foi fabricado em 2006, porém com modelo 2007 e aí 2008 até o ano de 2012, né? Aquele modelo é um modelo que vendeu muito mesmo. Porém, o modelo que era o nosso, que era um modelo que tinha saído de 2002 até 2006, era um modelo que tinha vendido muito pouco. E aí o meu problema com aquele carro era quanto à estamparia. Por quê? Porque tudo era extremamente caro e era exclusivamente teria que ser comprado pela concessionária. Então, por exemplo, se eu batesse ou alguém batesse em mim, eu não encontrava um farol, um para-choque, um para-lama, uma lanterna traseira, nada eu encontraria em desmanche. Eu não teria essa opção. Ao contrário do modelo que veio depois daquele, que foi um modelo que vendeu muito mesmo. Então não é difícil você encontrar aí carros desses à disposição para venda de peças já de forma paralela, né? Vamos dizer assim. Então aquele carro ele tinha essa questão. Ele era um carro que muito difícil de imaginar
quanto a essa, pensando por essa ótica, né, da dificuldade de encontrar a parte de estamparia. Claro, tudo tu encontra na concessionária. A concessionária te fornece tudo, né? A um preço muito salgado, incomparável com as demais linhas da Toyota, né? Então foi isso, a gente teve essa experiência com o Toyota Camry, foi o primeiro contato com a Toyota foi através dele, um carro espetacular, um carro muito prazeroso de dirigir, um carro assim que deu tesão por muito tempo em pegar ele para dirigir toda vez que nós pegávamos, né? Um carro que nos últimos anos, nos últimos 2 anos dele ali, ele rodou bem pouco, né? A gente já estava rodando pouco com ele, então, mas enfim, foi um carro que ao longo da vida dele rodamos bastante e pudemos ter assim esse gosto, né? Eu confesso que eu tenho uma queda muito grande pelo Camry ainda, né? Hoje eu acho que eu optaria pela aquela geração posterior, né? Que é aquela que saiu de 2007 até 2012. Eu acho aquele modelo lindo, eu acho o motor daquele carro muito bom, muito eficiente, é um carro mais econômico, é um carro que tem uma abundância de peças. Foi ali o último modelo do Camry que teve vendas razoáveis. Os demais, tanto anterior como posterior a essa geração, vendeu muito pouco, então todos vão enfrentar os problemas que eu enfrentava com o Camry 2006, né? Quanto à questão de peças, estamparia, enfim. Então é isso, pessoal. Acredito que deva ter conseguido aí passar para vocês um pouquinho aí dessa história, né? Fica difícil de tentar resumir tantos anos, né, com um carro num vídeo aí que fique dentro de um tempo também razoável. Então nem sempre depois, quando eu começo a rever os vídeos, eu olho, putz, mas passou muita coisa que eu gostaria de ter dito e não falei, né? Acabei às vezes até me enrolando aqui com as minhas ideias. Mas é isso, agradeço a audiência até aqui e um forte abraço.